Para você que está procurando uma máquina automática, está querendo investir aí, comprar uma máquina automática para fabricar blocos, fabricar pavers, quer entrar aí nessa área de construção civil, na fabricação de blocos e pavers, eu quero, através desse vídeo, te passar uma informação muito importante. Porque às vezes nem a questão se tem dinheiro ou não para investir numa máquina automática, né? É entender o que é necessário de sua estrutura aí, você ter para que você possa de fato conseguir utilizar toda a máquina automática sem ter outros problemas, tá bom? Então esse vídeo é exatamente para você que está interessado aí em comprar uma máquina automática, e são detalhes que eu quero que você preste atenção, analise antes de comprar a máquina, para que você possa ter realmente resultados e não dor de cabeça nessa aquisição aí dessa máquina automática, tá ok? É isso aí. Para nós, fabricantes de máquinas, com certeza a gente quer vender uma máquina com melhor custo agregado aí, que são as máquinas automáticas. Porém, o que eu gosto de falar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para você ter uma máquina automática, pense bem. A máquina automática, apesar de ser uma máquina automática, a gente fala assim, é uma máquina burra, ela não entende diferenças de agregado, de umidade. Então, para você poder ter uma máquina automática, vou falar 3 coisas primeiro aqui. Primeira coisa, o seu galpão, a cobertura do seu galpão. Você consegue que o agregado seu, a areia, o pó de pedra, o pedrisco, você consegue deixar eles cobertos debaixo de uma cobertura? Não recebendo ali influência de muito sol, chuva, água de madrugada, essas coisas? Porque se você não consegue, imagina bem, em dias chuvosos, por exemplo, esse agregado seu vai estar muito molhado e vai para a máquina automática, né, que vai ser misturado lá, então podemos dizer assim que o seu traço ele vai bem mais úmido do que o normal. E para quem conhece de fabricação de blocos e paver, sabe que a massa, quando muito úmida, para ela fluir dentro da forma, ela flui de forma mais lenta. E a sua máquina, você foi lá, gastou um tempo para programar ela, a quantidade de ciclos de que ela vai sacudir, o tempo para ela deixar fluir, está muito bom para aquele produto na umidade correta. E isso vai fazer com que nesse dia da chuva aí, o produto esteja muito molhado, muito úmido. Ela não vai fluir legal, sua máquina não vai conseguir fabricar do jeito que tem que fabricar. Ah, mas aí não é só chegar ali e regular de novo os temporizadores, os contadores? Sim, é complicado? Não, não é complicado. Mas mesmo assim, você vai ter que parar ali meia hora, programando, fazendo teste, vendo se deu certo, se não deu, programa de novo. Perde aí 30 minutos, 40 minutos, aí 1 hora, dependendo da habilidade, da sensibilidade de quem for o operador para fazer essas mudanças de parâmetros aí do CLP. Então, eu já digo, consegue deixar o seu agregado coberto? Perfeito. Então, um dos itens aí, você já está preparado para poder estar comprando uma máquina automática e não ter dor de cabeça em relação a isso. Perfeito? Vamos agora para o segundo item. O padrão desse agregado. O padrão desse agregado significa como? Tem pedreiras que não conseguem um padrão correto do agregado. Vamos falar do pó de pedra, por exemplo. O pó de pedra, por exemplo, ele vem com uma porcentagem de pedrisco e uma porcentagem de pó, que é misturada lá na pedreira, e essa aí é entregue para o fabricante de bloco. Se a pedreira não consegue, não tem uma conformidade aí para fazer essa mistura, o que vai acontecer? Esse pó de pedra vai chegar, tem hora que chega com muita pedra, tem hora que chega com muito pó. E essa diferença também atrapalha na hora de fazer o traço, também atrapalha na hora da quantidade de água que você vai colocar. Com muito pó, puxa mais água. Com muita pedra, com menos água já fica molhado. Então já vai misturar, vai atrapalhar na umidade, na fluidez também ali. Mais uma vez, a sua máquina automática vai sofrer, não vai entender essas modificações e vai você de novo tentando mudar os parâmetros, o tempo para poder ficar bom. Às vezes é coisa mínima, estou falando de uma coisa de mudanças exageradas. Às vezes são coisas mínimas que passa, mas quando é muito exagerado, não passa.
Vou dar um exemplo de Manaus. Por exemplo, tem um cliente nosso de Manaus que eles falam aqui pra gente: Washington, aqui em Manaus, o nosso material, por exemplo, vem direto do rio. O pessoal pega do rio lá e traz pra gente. Cara, esse material, cada hora ele vem de uma umidade, né? Não tem pedrisco, que nem na região do sudeste do Brasil, que as pedreiras são pedras mesmo trituradas e tal. Lá é pedra de rio, eles têm um nome lá que eu até esqueci agora, sabe? Então tem hora que vem pedrinhas pequenas, tem hora que vem umas pedronas maiores no meio desse material. Então, para eles, eu indico, falo assim, ó, para você manter um padrão e utilizar uma máquina automática é complicado. Então, sugiro utilizar uma máquina convencional, operar através de válvula de alavanca, que aí o operador consegue ver. Ele está fabricando ali, nossa, molhou muito, ele vai sacudir mais. Ali, tá vendo ali, poxa, entrou uma pedra maior ali no meio do traço ali, ele vai e tira aquela pedra com a mão para que não haja um estrague a máquina, né? Então é isso, é verificar também, segundo passo aí, se o seu fornecedor desse agregado, a pedreira, o porto de areia, se ele consegue manter um padrão de granometria do material para que a sua máquina automática não precisa ficar com muitas variações ali nos parâmetros, né? E o terceiro e o último, que tem bastante a ver com isso também, comprou uma máquina automática, não tem como escapar. Tem que comprar o sensor de umidade e colocar no misturador. Muita gente às vezes quer comprar uma máquina automática, gasta tudo e não deixa um valor ali para ter um sensor. Fala, não, mas o pessoal meu é bom de água, a gente vai colocar a água manualmente mesmo, o cara é bom no traço, lá ele sente com a mão, esquece disso, você entendeu? Comprou uma máquina automática e já põe na cabeça que você vai ter que ter um misturador, tá bom? Não dá para trabalhar com a máquina automática também com betoneira, por exemplo, que não mistura direito. É uma máquina automática, um misturador, nesse misturador um sensor de umidade, de preferência automático também, que ele mesmo joga a água, porque tem sensores também que eles só fazem a leitura, o funcionário olha no visual lá no visor, né, a leitura, e vai jogando com a água, então que chega na leitura certa ele para. Mas o sensor automático seria o ideal, tá ok? Então são esses 3 itens que você precisa prestar atenção. Primeiro, vou comprar uma máquina automática, tenho condições de cobrir o meu agregado? Maravilha, ticou, parabéns. Tem condições de garantir que o agregado meu vai estar sempre padronizado? A pedreira é uma pedreira responsável, uma pedreira séria, profissional, pessoal bom de manter o padrão? Show de bola. Beleza, tem condições de ter sensor de umidade, um misturador, um equipamento, uma traseira aí, né, uma cozinha que vai mandar um material bem bacana para a sua máquina e padronizado com umidade, com granometria, com sensor de umidade, tem condições de adquirir? Perfeito. Então aí sim você pode comprar uma máquina automática bem tranquilo. Maravilha? Até aqui no vídeo. Agora eu vou continuar aqui um extrazinho aqui de máquina automática também, que o pessoal sempre pergunta, tá? E quer saber. Washington, máquina automática realmente ela produz mais que a máquina manual? Sim. Mas por que, Washington? O ciclo dela é mais rápido que a máquina manual? Não. Mas ela produz mais? Sim. Por quê, Washington? Porque o operador, se for um operador bom, realmente ele vai fazer a movimentação no mesmo tempo da máquina automática. Ele consegue fazer ali as movimentações da máquina no mesmo tempo. E às vezes até um pouquinho mais rápido se bobear. Porém, é um ser humano, ele não tem repetibilidade o dia inteiro. E a máquina automática, se você não deixar faltar material atrás, ela consegue repetir sempre o mesmo padrão. Então chega a dar aí até uns 200 ciclos a mais por dia numa máquina automática. Então, em média de 1 hora a mais que você ganha tendo uma máquina automática. Então, sim, ela consegue produzir mais. Quando você colocar uma máquina automática, você vai sentir que sua produção ela vai ser mais estável, né? Ela não vai ter instabilidade. Ela vai ficar o dia inteiro ali trabalhando se a equipe sua da traseira ali, da massa ali, não deixar faltar material. Então ela produz mais sim. E a outra coisa, máquina automática, Washington, ela dá muita manutenção mais do que a máquina de válvula de alavanca. Mecânica, manutenção mecânica não é para ela dar mais manutenção. Por quê, Washington? Porque a máquina automática ela tem sensores
que faz a movimentação não permite que ela mesmo se acidenta. Entra uma caixa de massa, a prensa vem, aperta a caixa, ou ao contrário, a prensa desce e a caixa de massa empurra a prensa. Então ela evita esses acidentes por ela ter sensores. Então na parte mecânica, ela é uma máquina que bem reguladinha, as buchas delas vão durar mais tempo, porque ela não força mais do que já foi regulado. Então mecanicamente podemos dizer que ela dura mais do que uma máquina convencional operada por válvulas de alavanca. Porque aí o operador, ele mesmo, dependendo do dia, se ele não estiver muito bem, desconcentrado nesse dia, ele pode causar um acidente ali e estragar a máquina. Pode forçar mais, acontece alguma massa diferente, ele fica forçando até conseguir fazer o bloco. Na máquina automática ela não vai forçar, ela vai ficar, não fez ou não fez, ela vai voltar e continuar o ciclo, entendeu? Então, na parte mecânica, ela tem menos manutenção do que a máquina convencional. Na parte elétrica, como ela tem mais componentes eletrônicos, mais componentes elétricos, aí o que não acontece na convencional. O ambiente de trabalho de fabricação de bloco paver é um ambiente cheio de pó, de cimento, né? Então pode ser que isso aí comece com o tempo, né? Às vezes dá uns mau contato nos contatores, né? Um fiozinho, muita vibração às vezes. Então de repente, na parte elétrica, você vai precisar ter um especialista, um eletricista, fácil de encontrar. Caso a máquina parar, ele já dá uma olhada e fala, não, é um fiozinho que soltou, é um mau contato que deu aqui, foi um raio que caiu num dia de chuva aí e tava com mal aterrada a máquina e de repente queimou uma peça aqui da máquina. É bom ter, porque senão você fica vendido. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é um disjuntorzinho que não está armando e você para de trabalhar porque não tem um técnico ali para descobrir essa coisa simples, elétrica ou eletrônica que pode acontecer. Beleza? Então segue a dica para você que vai adquirir uma máquina, que quer adquirir uma máquina automática, tá bom? Ficar sabendo. A Silvas se coloca à disposição aqui, nós temos máquinas automáticas de vários tamanhos, de médio porte, de grande porte, tá ok? Máquinas com sensor, alta produtividade, capacidade de prensagem, de vibração excelente, tá ok? Mas é isso que estou falando. Entrou numa automática, é bom que o restante dos seus equipamentos também acompanhe a máquina. Beleza? Perfeito, estamos aí, Silvas Ferramentaria, desenvolvendo soluções aí para você.